Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 9 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias, como acontece sempre, todas as semanas. Começamos com o primeiro tema, a decisão da Associação Portuguesa de Radiodifusão em boicotar a informação durante as eleições legislativas e também as eleições europeias. A DNFM não vai, assim, fazer qualquer cobertura destas eleições de 10 de março. Não iremos realizar entrevistas, debates com os candidatos ou acompanhar ações de campanha. Esta é uma decisão que está em linha, como aqui referi, com o apelo feito pela Associação Portuguesa de Radiodifusão, depois de ter sido aprovada mais uma alteração à lei da rádio, sem incluir qualquer proposta feita por estes órgãos de comunicação social. As rádios estão assim a demonstrar o seu descontentamento com o esquecimento a que têm sido votadas pelos últimos governos. Silvério Cunha, há um protesto, neste caso, dos órgãos de comunicação social, depois da rádio, depois de termos assistido a um final de 2023 e início de 2024 com tantas declarações em defesa dos órgãos de comunicação social, da democracia, da liberdade de imprensa e da liberdade de informação. Parece que as coisas não são assim tão claras, ou não? Bem-vindo. Ora, muito boa tarde. Pois, efetivamente, enfim, eu não sou jornalista e, portanto, o José Faustino aqui é que vai, digamos, poder explicar tudo com todos os Fs e Rs, como se vai dizer. Mas acontece que eu acho o seguinte, eu tenho defendido que, de facto, nós estamos num mundo que está completamente desregulado neste aspecto da informação, porque confunde-se informação com notícias, boatos, fake news, com opiniões vulgares das redes, qualquer pessoa hoje em dia... A comunicação social não está desregulada. A comunicação social não está desregulada, exatamente, mas confunde-se comunicação social com tudo isso, com toneladas, como dizer, toneladas de informações e pseudo-informações e outro tipo de comentários, em que hoje em dia, de facto, sucede uma coisa. Antigamente, se eu posso exprimir assim, eu diria assim, antigamente nós tínhamos dois tipos de duas, digamos assim, tínhamos duas partes no processo de comunicação, entre outras possíveis, mas tínhamos duas pelo menos. Uma eram os jornalistas e órgãos de comunicação, outra eram os leitores. E portanto o que acontece? É que os leitores liam, discordavam, concordavam, aplaudiam, nós até nem sabíamos, nem havia sequer esses comentários, são aquelas cartas à redação que se faziam, não sei como é que era nas rádios, por acaso, para ser franco, mas acontece que eu lembro-me de ver cartas à redação, lembro-me de haver certos leitores que escreviam sobre ter mais diversos assuntos, ou vinham rebater certas notícias, ou corrigir aquilo que achavam, as redações respondiam, o jornalista avisado respondia, e portanto havia aquilo que eu chamo uma dialética, digamos assim, uma troca razoável e possível entre esses dois lados. O que é que sucede hoje em dia? Hoje em dia acontece, nós estamos completamente atomizados, estamos fragmentados, estamos mergulhados numa espécie de oceano, onde não há referências nenhumas e onde as narrativas que contam não são efetivamente aquelas que advêm da responsabilidade de informar, nomeadamente pelos órgãos de comunicação social, pelos jornalistas, e seus agentes são jornalistas, mas sim vivemos numa espécie de oceano onde se confundem notícias com simples até opiniões dos estados de alma, inclusivamente. Além de haver naturalmente as fake news, haver os algoritmos, haver todas as tecnologias de informação que falsificam a comunicação. E o que eu acho é isto, é que de facto uma de duas, ou a sociedade, que é no fundo a esfera pública, custou muito a conquistar, deve dizer-se, não tem 200 anos, tanto. A sério tem 200 anos. 300 é que não tem 200 e poucos na melhor das hipóteses. A esfera pública que tanto custou a conquistar, acontece que hoje ela está a ser, pura e simplesmente, digamos, chacinada por um conjunto de más políticas, por um lado, e por também uma espécie de mentalidade que se instalou, digamos, na vida social das sociedades de hoje, que é uma mentalidade algo, digamos, a meu ver, doentia. Porque um leitor, ou um ouvinte, ou qualquer coisa do género, prefere ouvir um bom escândalo a ouvir a veracidade do que está por trás, prefere ouvir uma má notícia a ouvir uma boa notícia, prefere ouvir qualquer coisa que seja, digamos, sugestivo e simplificado, ou qualquer coisa que não seja sugestivo e simplificado, e até na leitura dos jornais, eu já verifiquei quando é online, que é frequente os jornais porem uma notícia de caixa alta e depois quando se vai ver até o subtítulo mostra que não é bem aquilo que está na caixa alta. Mas, seja como for, a verdade é esta, os jornalistas têm responsabilidades cívicas,
e sociais, não é? E, portanto, acontece que hoje em dia, infelizmente, isso não está a acontecer e os poderes públicos e a sociedade no seu conjunto, porque no fundo a questão é esta, os poderes públicos não existem por si, existem porque nós os pomos lá, não é? Então, os poderes públicos e a sociedade em si não está a dar o valor àquilo que é uma conquista histórica e civilizacional. E eu acho, portanto, muito bem que as rádios protestem porque, efetivamente, não há uma política pública de comunicação social que devia haver e que devia, efetivamente, proteger o jornalismo, vou chamar de jornalismo, corrijam-me se depois estiverem a ser errado, eu diria o jornalismo. Porquê? Porque, e termino só, deixe-me só dar 10 segundos, o jornalismo por uma razão, porque são de facto, os jornalistas são de facto pilares daquilo que nós chamamos a confiança da esfera pública relativamente à transparência de uma sociedade aberta e democrática. Eu queria terminar dizendo o seguinte, é que na verdade há hoje uma coisa que alguns especialistas em comunicação já chamaram, que é a tendência das grandes massas de pessoas olharem para totalismos. Atenção, é diferente de totalitário, hein? Totalismos, ou seja, as pessoas vivem parece mergulhadas num caldo, numa sopa de cultura que é uma mistela de coisas completamente diferentes umas das outras, e as pessoas parecem que vivem tranquilamente dentro disso, numa barafunda em que, na verdade, uma coisa é certa, não estamos bem informados. Ora, quem tem os poderes para isso devia tratar do assunto. José Faustino, um comentário a esta decisão, que não é nova, já aconteceu noutros momentos e noutros atos eleitorais, mas há aqui pretextos novos. Bom, a contestação começou já noutros atos eleitorais por uma razão aparentemente simples, que foi o facto de o Estado, ou o Governo, melhor dizendo, não querer atribuir às rádios locais o tempo de antena, nomeadamente nas eleições legislativas, o que é uma coisa de bradar aos céus, uma vez que há candidatos locais, candidatos que poderiam aqui fazer a sua propaganda, os partidos poderiam fazer problemas locais. Isso tem um custo para o Estado de 1,2 milhões de euros, é o que custa os tempos de antena nas rádios todas, portanto é uma ninharia, não tem importância nenhuma, portanto esse não é o ponto, comparativamente àquilo que recebem as rádios nacionais, não tanto, mas sobretudo a parte de Leão, que é para as televisões. E daí a contestação. Todavia, não houve nenhum governo, com este último, foi o pior que tivemos na democracia portuguesa para a comunicação social e para as rádios, a bater nessa música e a continuar na mesma. Aliás, ainda enfureceu mais os operadores o facto de nos prepararmos todos para começar a pagar praticamente uma coisa que pode atingir 2-3% das despesas mensais, com efeitos retroativos para a indústria fonográfica e afins. Portanto, fruto de embora se tenha ganho, embora as rádios tenham ganho em tribunal, mas a outra parte, a indústria fonográfica, beneficiou de uma lei que é altamente favorável para eles. Não satisfeitos com isso, este governo agora, antes de sair, e o Sr. Presidente da República, depois de ter feito todas as juras, que estava lá da comunicação social, promulgou a lei, veio criar mais exigências, mais cotas de música, mais defesas para a indústria fonográfica e mais obrigações legais para as rádios. Basta dizer que uma rádio como a Rádio Diana tem obrigações legais, não digo comparativamente em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, tem mais obrigações que uma empresa cotada na Bolsa. Então, está aqui qualquer coisa que está errada. Como o professor disse muito bem, o que é que se verifica? As redes sociais, aquilo que eu chamo a comunicação pessoal, embora tenha uma divulgação social, não é? Mas é uma comunicação pessoal, cada um diz aquilo que quer, e há a comunicação social, quer dizer, nós quando comunicamos com a responsabilidade social da regulação através de uma entidade reguladora e tudo mais. Ora, o que é que acontece? E também do Código Deontológico. Código Deontológico, do Estatuto do Jornalista, etc, etc. Estamos regulamentados por tudo, pela lei, por tudo isso. Na comunicação pessoal ou redes sociais, nada disso acontece. E o que é que verificamos? Cada vez mais constrangimentos do Estado, quanto mais obrigações, é preciso perceber isto, indiretamente, menos liberdade de informação há, e pior que tudo, há constrangimentos na contratação pública, há dificuldades em que os próprios anunciantes, os próprios organismos do Estado que queiram anunciar nas rádios, o façam. Eu, por exemplo, chamo a atenção para uma coisa que não tenho dados científicos que provem isto, mas dá que pensar. Nas regiões autónomas onde agora houve eleições,
há muito menos abstenções que no continente. Pois nas regiões autónomas as rádios locais têm tempos de antena. Terá alguma influência? Eu penso que sim. Portanto, eles só não percebem porque não querem perceber isto. Nem sabia disso, olha. Pois têm, mas não querem perceber isto. E, portanto, insistem em criar problemas às rádios. Portanto, e enquanto, repare, criam dificuldades às rádios e à comunicação social, dificuldades, não é darem apoios, não é dar esmolas, é ter lá publicidade, ter a sua comunicação institucional, ter isso tudo, não. Criam dificuldades de contratação de publicidade, de angariação de dinheiros, etc, etc. Regulamentam tudo, cada vez mais exigências. E depois, a comunicação pessoal ou redes sociais não tem regulamentação absolutamente nenhuma e o Estado põe lá dinheiro. E que não conta para as cotas de coisa nenhuma, nem é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Isto é uma completa vergonha. Repito, o atual governo foi o pior governo na democracia portuguesa, porque desde que há rádios, que tivemos em Portugal. Mas incomparavelmente pior que qualquer um dos outros. Não há, nenhum foi bom, mas este foi 20, 50, 1000 vezes pior. Portanto, foi um tirano para as rádios locais. Portanto, as rádios estão muito motivadas para esta tomada de atitude. Infelizmente, há rádios que não tomam este tipo de atitude por uma razão simples. Porque estão coagidos pelo poder político, nomeadamente o deste governo, é bom dizê-lo, desta gente, Partido Socialista, é que dizer, coage as pessoas e ameaça-as. E as pessoas têm medo de aderir a isto. Aqui não há medos. Aqui nesta rádio não há medos. Não iremos tratar ninguém com preferência. Aqui a porta continua aberta a todos, mas não temos medos de ninguém. Tratamos todos por igual, mas não há medo. Apesar de a pior coisa que pode haver num sistema livre de comunicação é sermos obrigados a fazer a nossa própria autocensura. Quer dizer, ter medo das finanças, ter medo da segurança social, ter medo da inspeção do trabalho, ter medo da ERC, ter medo da ANACOM, ter medo da Câmara, ter medo da Junta de Freguesia, ter medo da licença do cão, ter medo da licença do gato, da licença do periquito. Isso é extremamente grave. E quanto mais constrangimentos houver, menos liberdade de informação há. E aos políticos isso interessa-lhe. Este partido nos governa, principalmente. Deste primeiro tema, neste caso, a decisão das rádios em não realizar matéria informativa em torno das eleições de 10 de março, passamos para um outro tema. Neste caso, as eleições que aconteceram nos Açores. Depois deste ato eleitoral, o PS Açores anunciou precisamente hoje, sexta-feira, o voto contra o governo da AD, que ganhou as eleições nesta região autónoma. Diz o PS Açores que tem de ser a oposição e que o PSD que se entenda com o Chega para ter maioria no Parlamento ou não. Que política é esta que se está a jogar? Que jogo é este que está a ser feito nos Açores, Silvério Cunha? E se está a ser influenciado pela proximidade das legislativas e das direções nacionais? Bem, de certo que é influenciado pelas eleições legislativas, pela proximidade e também pelas direções nacionais. Mesmo que elas proclamem que as regiões autónomas são autónomas, também nos partidos, isso nunca é assim. Agora, vamos cá ver, tudo começa com este jogo que é o seguinte, são cada partido, dos três partidos envolvidos, PS, PSD primeiro, AD, e PS e Chega, têm todos, digamos, interesses diferentes. O Chega anunciou logo no dia das eleições dos Açores que ele era uma solução indiscutivelmente necessária para se formar um governo que fosse à direita. E, portanto, para isso até lembro que André Ventura exigiu lugares no governo. Isto foi uma coisa que ele disse claramente na televisão, que eu bem ouvi. E acontece que, ao dizer que não havia outra possibilidade, era assim, e portanto o PSD, enfim, não teria qualquer outra capacidade, outra margem de manobra que não a de incluir o Chega nisso. A seguir, ouvi Bolieiro dizer que não era assim,
que de facto não cedia às chantagens e que o partido mais votado tinha tido, enfim, mais votos. De resto é bom dizer, todos tiveram mais votos, deve dizer-se, porque houve menos abstenção, mas é indiscutível que o PSD teve até bastante mais votos, e deve dizer-se também uma coisa curiosa: o PSD teve 5.000 votos mais do que nas outras eleições. Com isso, curiosamente, o PS não meteu nenhum deputado a mais. Julgo que não meteu nenhum deputado a mais. O Chega, que teve mais 5.000 votos, de 1 passou para 5 deputados, que mostra que o sistema eleitoral, de facto, nunca é completamente proporcional. Agora, o Bolieiro o que é que fez? Fez um discurso dizendo isto, basicamente, dizendo que eles não vai ter as chantagens e que vai governar e vai propor um programa do governo, e o problema é dos outros. Acabou. E, portanto, trata-se daquilo que Bolieiro chamou a responsabilidade democrática dos partidos da oposição. O PS resolveu antecipar-se. Claro, nós não sabemos, entretanto, o que estava a acontecer. Eu lembro-me de que as televisões, como se sabe, passaram as declarações dos líderes regionais dos partidos. O líder do Chega regional fez um discurso muito duro para com o PSD, mas mesmo muito duro, em que fez até denúncias pessoais e tudo, disse que havia ali corrupção deste e daquele e daquele outro. Fez um discurso assim um bocado, a meu ver, pouco cuidadoso, pouco diplomático, relativamente àquele até que fez André Ventura. E, portanto, com exigências, portanto, muito mais fortes, ou pelo menos com um tom mais duro, digamos assim. E o PS ficou... Houve comentadores que disseram que a verdade é que não era muito clara a posição, entretanto, mas a verdade é que a seguir o Partido Socialista veio dizer basicamente isto, que não iria apoiar um governo do PSD. Agora, o que é que acontece? O PS resolveu antecipar-se porque segue aquela tese. A meu ver, atenção, acho que esta tese está correta quer do lado do PSD, quer do lado do PS, que é a tese segundo a qual não é bom que haja um bloco central. Não é bom para nenhum dos partidos por razões diferentes. Portanto, não é bom de forma nenhuma, porque há experiências já estudadas noutros países em que isso aconteceu, embora noutras circunstâncias e noutros tempos, e isso não foi bom. E não foi bom para o sistema político em geral e para os partidos que entram na coligação. Geralmente depois perderam sempre eleições, houve um sempre que pagou mais que o outro, etc. Portanto, o PS antecipou-se, ele vai dizer assim: nós votamos, não aceitamos o governo PSD. Claro, é evidente que estamos aqui já num período de retórica que se desdiz, porque o PS já disse uma coisa antes, depois já voltou a dizer outra coisa depois, porque disse antes em 2020, não é? Disse uma coisa, depois agora diz outra coisa. O PSD também, claro, o PSD, a meu ver, tem uma posição, sob esse ponto de vista, mais sólida, porque é o partido que tem a posição mais cómoda também, mas também mais sólida. É aquela que diz: nós ganhamos as eleições, vamos propor um governo para passar na Assembleia Regional. Se não passar, a culpa é de quem votar contra ou inviabilizar o governo. Portanto, para isso é necessário que o Chega e o PS se juntem para esse efeito. Claro que o PS, ao dizer que vai votar contra, está a antecipar já um resultado. Está a pôr em cima do Chega a responsabilidade toda. Ou o Chega se abstém, ou entra no governo, ou faz um acordo parlamentar, ou vota com o Partido Socialista, e nessa altura, claro, o Chega, nessa altura, então, derrubava o governo, e eu, sinceramente, não sei o que aconteceria. Eu não sei o que aconteceria neste sentido. Acho que o PSD ganharia as eleições se houvesse um derrubo do governo logo e haveria repetição de eleições. Poderia ganhar as eleições, poderia. Portanto, a meu ver, era provável, porque o eleitorado cansava-se e não compreenderia o que é que os outros partidos estão a fazer, que jogo é que estão a fazer. É um jogo muito tático e é um jogo muito personalizado e é um jogo que, também é verdade seja, durante a campanha, e eu receio que isso aconteça aqui no continente, não falou das questões essenciais, quer na região autónoma, aqui também. Repare, toda a gente tem falado nisso. Foi preciso, deixe-me só numa parte que tem a ver com isto. Uma matéria tão importante como a defesa não tem sido abordada nos debates, a não ser, curiosamente, num debate em que foi o LIVRE que levantou o problema da defesa. Isto é uma coisa muito curiosa. Os partidos não falam das questões da defesa. O que é uma coisa inadmissível, digamos assim. Bom, portanto, o que é que pode acontecer, na minha opinião? O que pode acontecer é uma coisa muito simples, é que portanto, vamos ver agora o que é que deste jogo de expectativas, isto no fundo é uma espécie de jogo de expectativas, o que é que vai acontecer? Se o PS, obviamente, cumprir aquilo que diz, já pôs, é claro, à partida, a bola nas mãos do Chega. O Chega abstém-se, ou dá apoio parlamentar, ou entra para o governo e consegue entrar. O PSD já disse que não entrar não entrava, e que não cede às chantagens. E também encostou um bocado o Chega à parede. Portanto, qual é o problema aqui? Vai o PS voltar atrás? Não o creio.
Vamos então, a partir Portanto, eu dessas vejo questões, isto como um para ouvir jogo, o Zé Faustino, só para dizer precisamente. que vejo isto como um jogo difícil. Agora, vejo o seguinte: ninguém está interessado na estabilidade neste momento, importa haver estabilidade. E acontece que neste momento os partidos políticos neste momento não estão habituados, os dois principais partidos políticos, mas no fundo também os outros, não estão habituados a uma coisa. Estamos a entrar numa era em que deixou de haver grandes maiorias e grandes bipolarizações. Está a haver fragmentação. Está a haver fragmentação. Assim sendo, os partidos, inclusive os mais poderosos, deviam habituar-se a uma coisa: como conseguir estabilidade. É com compromissos. Compromissos baseados em quê? Nas questões essenciais que afetam as sociedades. Então há que falar sobre elas. E eles não querem falar sobre elas e andam em taticismos. Vamos então a uma análise do José Faustino nesta situação atual nos Açores. O PS anunciou um voto contra o governo da AD. Era, se calhar, expectável, até porque há poucos dias o Chega já fez saber que não iria comprometer essa passagem no Parlamento, apesar de, entretanto, surgirem outras declarações posteriores e outras anteriores, portanto, se calhar não se sabe o que é que dali virá, mas até a decisão final, mas aparentemente... O problema é esse, é que ninguém sabe o que dali virá, já viu? Não, o PS, para surpresa toda a gente, perdeu a vergonha. É um partido em que hoje está apenas motivado por manter o poder a todo custo. Quer o poder, seja, vale tudo, menos tirar olhos. Muito resumidamente, António Costa, com as suas razões, disse que não é preciso dissolver o governo, a gente nomeia outra pessoa, o Centeno, o seu presidente nomeia, fica tudo, tem maioria garantida, está tudo certo. O Presidente da República nem quis. Tinha poder de dissolver o Parlamento. Agora, tem uma teoria diferente na Madeira. Perante a mesma circunstância, tem uma coisa diferente. Só com um azar. É que na Madeira é uma espécie de regime parlamentar. O governo tem que ser aprovado pelo Parlamento. E pode acontecer que ele seja aprovado, aprove o orçamento, esteja a governar normalmente, e o Presidente, que agora não tem o poder de dissolver, o vai dissolver só porque sim, ao fim de 2 meses. Portanto, o que aqui é sim, depois passa a ser não, depois volta a ser não, passa a ser sim e não. E isso é péssimo em política. Em política. A prazo é péssimo. É péssimo, não é? Depois, nos Açores, o que é que acontece? Andaram a dizer a toda a gente, na minha opinião, exageradamente, que já se vinha a seguir isso, que o PS, para mim, foi um erro tremendo, um erro, aliás, cometido por Mitterrand, que pagou o PS em França. E Marine Le Pen, muito provavelmente, será a próxima presidente de França. Andou dizendo nos Açores, como à semelhança do que António Costa dizia no Parlamento, aliás, os 2 melhores parlamentares que tínhamos na Assembleia era, de facto, António Costa e André Ventura. Há que dizê-lo também, independentemente de se gostaram dele. E Rui Tavares? Bem, o Rui Tavares, mas não tanto. Não tá, mas eu concordo consigo. Rui Tavares é sério. Em parte eu concordo. Concordemos ou não com ele? Pronto, está bem, aí leva vantagem, mas eu concordo em parte consigo. Agora, aquele tribuno Sim. Degladiavam-se, de espetáculo e tal, não sei o quê. Mas o António Costa sempre encheu o Chega. E nos Açores mantiveram a mesma política. Vem uma aliança com o Chega, vem o Chega e o Chega e o Chega e o Chega. O que é que acontece? O PSD, coligado com o CDS e o PPM, e o PPM nos Açores é um pouco diferente do PPM no continente. Aliás, uma pessoa que é um professor no Corvo e tal, faz uma certa diferença. E que tem votos. O que é que acontece? Ganharam, mas com uma maioria simples, com 26 deputados. E o que é que Bollier disse? Bom, perante estas circunstâncias todas, eu vou governar sozinho. E logo vamos ver o que é que acontece. Ora, o que vai acontecer é uma coligação PS-Chega. Este é que é o ponto. Uma coligação negativa. Negativa. Isto é tudo conversa. Claro que o Chega, apertado perante esta realidade, tem que pensar, eu vou alinhar com o PS ou vou abster-me. É muito provável que o Chega dê ao dedo por não dito, aliás, já se começou a perceber isso, e se vai abster. E nessa altura o governo passa. Mas isso vai permitir ao PS, que está numa política do vale tudo, de dizer que mais uma vez o PS está coligado com o PSD, está coligado com o Chega, o que é mentira. Portanto, e andamos nisto. A única coisa que me surpreende é como é que as sondagens dão vantagem ao Partido Socialista. Porque isto é uma data de mentirosos. Isto é baixa política. Vale tudo pelos tachos. Isto já não é nada. O país já tinha batido no fundo. E agora é o vale tudo.
há políticos do Partido Socialista que, para surpresa de todos nós, apoiam o Pedro Santos e que vêm dizer que o comportamento do Partido Socialista, que parece que é o rumo que está a levar, apoiado pelo próprio Pedro Santos, que é reprovável a todos os níveis. Mas como é evidente, portanto, perante esta situação, tudo já é possível. Agora, eu quero ver o que é que vai acontecer. Vamos imaginar que o PSD forma o governo sozinho, o Chega vota contra, o PS vota contra, tem 28 pontos. Mesmo, não acredito que o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN vão votar a favor, portanto, se eles se abstiverem, os dois derrubam-no. Agora, se o PS votar contra e todos os outros se abstiverem, o governo passa. Agora, ainda falta saber como é que vai o voto da Iniciativa Liberal e do PAN. Mas mesmo assim não faz maioria absoluta. Porque 26 com mais 2 faz 28, ainda falta 1. Portanto, o PS com o Chega e mais o Bloco de Esquerda fazem a maioria. Vamos ver se é esta maioria que derrota o governo nos Açores. Provavelmente será. Agora, como é que depois vem o PS dizer que há uma coligação que deixa de haver ou que olha o que houver? Pois, Matias, só para reforçar aqui uma ideia que o José Faustino lançou e que há bocado eu à parte disso, mas que gostava de frisar desde o princípio. Em política é muito mau haver coligações negativas. A prazo elas são destrutivas. Esse é o problema. Tem que haver coerência, mas coligações negativas é muito mau, porque é taticismo. Mas, professor, só melhor opinião, nesta circunstância, o bom senso político mandaria, para já, por logo se veria, o PS nos Açores abster-se. Era o bom senso político. Penso eu. Deste tema dos Açores, passamos para o protesto das polícias. O Sindicato Nacional da Polícia vai processar o Maio, o Ministro da Administração Interna, o Primeiro-Ministro e comentadores por difamação e calúnias. Em causa, as declarações do Presidente do Sinapol, no passado sábado, em que alertava para o facto das eleições poderem estar em risco, dado que são os polícias que levam os boletins de voto para as urnas. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, entretanto, sobre o episódio das baixas, referiu que admitiu que podem existir baixas médicas fraudulentas, mas garante que a maioria dessas baixas apresentadas pelos agentes é legítima. Silvério Cunha, a luta dos polícias continua, neste caso agora com esta decisão do Sindicato Nacional de Polícia de partir para a Justiça contra Primeiro-Ministro, Ministério e comentadores que comentaram o que disse o Presidente do Sinapol. Bem, e então tinha também que incluir até certo ponto, enfim, tinha que incluir quase toda a gente, porque isso é um sarilho. Na verdade, aconteceu uma coisa que vamos ser verdadeiros. Eu estou à vontade por uma razão, aqui defendi e defendo que as forças policiais e militarizadas, ou de segurança e militarizadas, não deveriam ter sindicatos, deveriam ter associações profissionais que cuidassem de questões laborais, não deveriam depois ultrapassar um certo discurso para além disso, um discurso que eu chamaria técnico. E acho que deve ser assim com o Estatuto das Forças Armadas. Portanto, enfim, acho que essas coisas dos sindicatos é uma posição errada, no fundo errada. Agora, mas eles existem, como a lei lhe faculta, e portanto não é por isso que se vai censurar agora um líder sindical, como é evidente. Mas, professor, agora, nunca é tarde para corrigir os erros, nomeadamente salariais, nunca é tarde para corrigir esta questão do erro sindical. Sim, claro. Agora a questão que se coloca é um bocado esta. Eu acho que esse presidente líder sindical foi, portanto, infeliz na forma como se pronunciou, porque é evidente que quando há estas questões... Claro, eu devo dizer uma coisa que dá vontade de rir, mas, enfim, poderá dar vontade de rir a alguns ouvintes, outros não, mas a questão é mais assim. Os polícias escolheram um mau pretexto que foi os jogos de futebol. Por acaso, eu acho que os polícias com isso, indispuseram parte da população. Esta ideia de que não há um jogo de futebol porque os polícias resolveram, até porque nas redes sociais apanhou-se isso foi transmitido, a mensagem foi transmitida, apanhou-se que havia setores que diziam nas redes sociais, claro, ninguém sabe quem é, que diziam assim, vamos fazer uma coisa, os três grandes não vão conseguir jogar, não sei o quê, tal. Ao dizer isso, claro que há grande parte do público ficou alienado das reivindicações dos polícias. Por mais razões, é dizer-se, por mais razões. E eu acho que os nossos polícias são mal pagos, deviam ser mais bem remunerados e ter mais qualificações. Não vou tomar partido sobre quem recebe mais por uma razão, porque é verdade que os polícias e PSP e GNR recebem outro tipo de gratificações que a PJ não recebe. Portanto, eu não vi ainda os recibos de vencimentos de pessoas equiparadas para perceber quem é que tem razão e quem não tem. Portanto, não vou discutir isso com toda a franqueza, é uma questão de ordem técnica que tem que ser discutida em negociações. O que eu vou dizer é, em suma, isto e basta, que é
O presidente esse líder sindical foi infeliz ao insinuar na televisão que poderia acontecer que não houvesse eleições se houvesse uma vaga de baixas, naquelas circunstâncias em que estavam a verificar-se. Há um contexto. E esse contexto ele não se livra. E eu acho que nesse momento os polícias, como disse o Presidente da República, aliás, viram grande parte dos seus apoiantes na opinião pública e voltar atrás. Eu continuo a apoiar os polícias nas suas reivindicações, que acho que merecem, efetivamente, ganhar mais. Quando o Primeiro-Ministro em exercício, António Costa, diz que a PJ tem tudo resolvido, porque, enfim, as negociações decorreram antes do governo cair e que agora está tudo suspenso, eu acho que não é uma justificação muito razoável, para ser franco. Acho que seria razoável o Governo ter fixado para as Forças de Segurança, respeitando o princípio da igualdade, devia ter fixado para as Forças de Segurança em geral, digamos assim, um plafond, digamos assim, comum. E a coisa era assim. E estas gratificações eram todas incluídas no salário e acabou-se. Não havia mais brincadeiras. De quem tem mais isto, tem mais aquilo, subsídio de faturamento, subsídio não sei o quê. Essas tretas todas acabavam. Agora, o que é que eu acho? O líder sindical foi infeliz porque o contexto em que se pronunciou foi mau, foi equívoco na forma como se pronunciou e, portanto, o que é que sucede? Sucede que daqui tiram-se, digamos, muitas ilações possíveis. Porque é evidente, vamos cá ver, um líder sindical não pode dizer que no dia das eleições pode não haver eleições porque os polícias podem não levar. Isto num país ocidental tinha logo consequências graves. O governo anunciaria logo imediatamente que seria o exército a tratar da questão. Isso é evidente. E acontece que acontece que naturalmente haveria, como lá as leis sindicais para as forças de segurança são mais apertadas, haveria sanções. Acontece que eu não sou adepto de sanções, devo dizer, não sou adepto de sanções, mas acho que os sindicatos de polícia fazem mal em continuar a insistir da forma como insistiram e a escolher este tipo de alvos. Portanto, a meu ver, trata-se de uma questão velha, de uma questão que devia ter sido resolvida de forma uniforme e em pé de igualdade com todos. Acho que a reivindicação é justa. Agora, também vou dizer uma coisa que é verdade, que é, parece-me claro o seguinte, outra coisa que julgou mal contra os sindicatos da polícia, é que, e forças de segurança, é que neste momento estamos a assistir a uma coisa, que é a neocorporativização de tudo. São os médicos, são os enfermeiros, são os não sei quantos, são os polícias, são os bombeiros, são os agricultores. Toda a gente quer ganhar mais, mas eu também, sou professor, eu também quero. Aliás, agora com as promessas do Dr. André Ventura, eu estou entusiasmadíssimo, porque o Dr. Ventura está mais soviético que nunca com a intervenção do Estado e a prometer milhões, eu vou ganhar imenso. Portanto, eu estou morto porque ele ganha as eleições sempre nisto. E as reformas e tudo. Reformas? Uma maravilha. Tudo, uma maravilha. Está a prometer tudo. Agora acontece o seguinte, o que eu queria dizer com isto é o seguinte, é que foi o momento do líder sindical, ele não compreendeu o contexto em que estava e em que está. E este contexto é muito mau, porque toda a gente... Mas é que ele não manda nada. Pois não. Os sindicatos da polícia não mandam nas lutas da polícia. Mas influencia. Isso acabou, não influencia nada. Não influencia os seus associados. Não, quem manda é aquele movimento do INAPOL, que veio do movimento zero. Sim. Não, o Sinapol nada, é uma coisa nova. Mas o que acontece é uma coisa nova que é o movimento zero, desculpe lá. O sindicato não manda nada. Mas o que acontece é uma coisa. Eu não quero perder o andamento. Agora, o líder fez isto e concluindo já. Para mim, o líder foi infeliz nas afirmações. Eu não viu bem o contexto. E, por acaso, o Presidente da República é que viu o contexto, até chamou a atenção dos polícias para isso. E agora, é claro, vir com dos processos, sobre os comentadores, sobre aquilo, é um erro e é fugir para a frente. Vamos ouvir José Faustino. Portanto, não vale a pena. José Faustino, um comentário Bom senso. Este anúncio do Sinapol de que vai processar, apresentar queixas para processar o Maio, o Primeiro-Ministro e os comentadores sobre este assunto. Não, o comentário é muito simples. Em primeiro lugar, aquele senhor de facto precipitou-se tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse e eu subscrevo. Portanto, agora, que pareceu uma ameaça, pareceu. Desculpe lá ele, pode-me também processar, mas que pareceu uma ameaça, pareceu. A mim pareceu-me. E mais, se eu fosse Primeiro-Ministro ou Presidente da República, a partir daquele momento era o Exército que ia tratar das eleições no 10 de março. Mas é que nem havia dúvidas. Nem que a vaca tossisse. Aquilo era imediatamente chamado o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o senhor fulano, veja lá, organiza aqui a coisa, como entender, com a polícia aérea, com a polícia militar, com quem quiser. Os senhores vão tratar das eleições. Não vamos agora destacar outra vez o Almirante, porque ele agora está na Marinha, sim, mas também podia ser chamado a Marinha. Também, enfim. Uma coisa semelhante. Tudo são Forças Armadas. Uma coisa semelhante. São as Forças Armadas que tratam das eleições. Mas é que, para mim, já era um processo já irreversível, já estava a ser tratado. Ponto. Isso era o primeiro ponto.
O segundo ponto é que, e é o equívoco que eu acho que aqui o professor Silvério Cunha deu um bocadinho força demais, onde ela não existe, é que este senhor e os sindicatos e a Poflo, não sei o quê, não mandam nada. Quem manda naquilo é um movimento inorgânico que se chamava Movimento Zero e agora tem um outro nome, INAPO. Foi um nome que eles foram buscar à primeira constatação dos polícias. Portanto, não é os sindicatos. Os sindicatos não mandam nada. Zero. Zero. Quem manda é o Movimento Zero. É outra coisa diferente. E os polícias, que tinham toda a razão, perante a atrapalhada que o governo arranjou, o governo das atrapalhadas, só faz atrapalhadas até enquanto lá está. E o resto não vamos agora falar sobre isso, mas o professor já disse o essencial. Eu sou contra os subsídios, acho que os salários é que têm que fazer as diferenças e isso fica logo tudo resolvido. Mas, seja como for, o governo fez atrapalhada. E os polícias, os guardas prisionais, todos têm razão. Têm razão. Agora, os polícias, com a atitude que tomaram, quem as tomou, naturalmente, não são todos, mas quem as tomou, fez que todos perdessem a razão. Este é que é o ponto. Portanto, o governo está em funções, está em exercício, não pode corrigir o erro que o próprio governo fez anteriormente, portanto, esse problema não está resolvido. Estamos numa situação muito complicada, agora com ameaças de crime, os sindicatos que estão em bicos dos pés, de facto, não mandam na polícia, está tudo descontrolado. Contra a questão da bola e dos jogos de futebol, o corpo de intervenção, que é, digamos, forças de elite que se recusam a ir, o aeroporto está por metade e por aí adiante. Portanto, para mim, e num Estado de Direito, imediatamente a coisa devia ser assegurada pelo Exército. Peço imensa desculpa. Enquanto não se organiza a tropa, tinha que ser o Exército a resolver isto. Portanto, a pouco e pouco, não, como digo, meia dúzia de pessoas não fazem o conjunto. Não está em causa a polícia, a honestidade da polícia, a capacidade da polícia, nem da GNR, nem de ninguém. Isso não está em causa. Agora, que é preciso cautelar, é preciso cautelar. Que raio de governo, que raio de presidentes temos num país, num Estado de Direito, que permite que não haja um jogo de futebol ou que não permite que haja, seja lá aquilo que for, porque a polícia não quer. Era o que faltava. Senão a polícia não vai o Exército. Mas qual é a dúvida? Para que é que será o Exército? É claro que eles também não gostam muito do Exército, nem gostam das defesas, nem de questões de segurança nacional. Porque são de questões de segurança nacional que estamos a falar. Porque o futebol, se calhar, é o menos. Há outras coisas muito mais importantes. E quem está atento sabe perfeitamente que há aqui uma fraqueza na segurança e que isto está tudo dividido. Portanto, ponham ordem na tropa. Agora, eu não acredito que este governo seja capaz de o fazer. E por isso, para terminar, o Presidente da República tem aqui uma palavra a dizer, tanto mais que ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas ele já disse, e o que foi dizer foi que os polícias deviam ter cuidado e cautela, e o que disse foi muito pouco. Professor, à boa maneira portuguesa. O que ele disse foi buscar uns leitinhos mornos com bolachinhas. Isto não se resolve, e açúcar, isto não se resolve assim, como sabe, até porque o açúcar foi mal. Já ultrapassamos metade do tempo do nosso programa e por isso começamos agora a falar de aspectos da política internacional, apesar de haver temas nacionais que seriam pertinentes de continuarmos a abordar no nosso programa, mas não há tempo para tudo, e os ouvintes bem sabem. Falamos sobre a situação no Médio Oriente. Continuam a existir ataques dos rebeldes Houthis do Iémen, que reclamam um ataque que visa um navio norte-americano e outro britânico. Há quem diga que estes ataques no Mar Vermelho pretendem desestabilizar também os preços da energia, o que até agora não aconteceu. De Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou os termos de cessar-fogo propostos pelo Hamas, dizendo que a vitória total em Gaza é possível dentro de meses. Silvério Cunha, o conflito no Médio Oriente, nomeadamente entre Israel e o Hamas, continua, se calhar está a demorar mais tempo do que aquilo que até se previa, mas Benjamin Netanyahu acena com a vitória total dentro de muito pouco tempo. Bem, enfim, isto é um novelo muito longo e é um novelo muito longo e desfazer o novelo seria muito difícil. Bem, começando pela questão disso dos Houthis e da tentativa de influenciar os preços de energia, eu por acaso hoje vi uma notícia qualquer a dizer que os preços de energia dos combustíveis, nomeadamente, iriam subir, mas não sei se tem a ver alguma coisa com o facto, pode não ter. Os países que neste momento estão ali a fazer a chamada polícia internacional, que é no termos de direito internacional, podem fazê-lo para assegurar a liberdade de circulação,
que estão a fazer polícia internacional naquela zona do Mar Vermelho, da entrada do Mar Vermelho também, no Oceano Índico, que estão a fazer, bem, tem surtido algum efeito, mas é claro que não conseguem resolver o problema de fundo, que é um problema mais vasto e que é um problema, portanto, mais complicado e, portanto, evidentemente tem alguma dificuldade, e o próprio governo britânico e o governo norte-americano, que esteja a chegar mesmo a ir à terra, digamos, bombardear posições dos rebeldes que estão a auxiliar, digamos, o Hamas, acontece que não resolveram bem a questão, não é fácil. Nada daquilo é fácil, não é por acaso que aquela guerra no Iémen dura há anos, há muitos anos, com muitas centenas de milhares de mortos, de que nunca ninguém falou até hoje. Bom, portanto, essa é uma questão que eu acho que é complicada de resolver e só se resolve resolvendo a questão do nosso central, que é a questão da Palestina. Eu sou daqueles que continuo a defender, digamos, o direito internacional e, portanto, continuo a defender a ideia do Estado, dos dois Estados, dado que, enfim, um Estado único seria uma utopia por completo, de haver dois Estados. A grande questão que se coloca, a meu ver, é que eu julgo, com toda a franqueza, e aí acho que estou em discordância com o José Faustino, isto é uma atitude preventiva. Ainda não disse nada, professor. Eu faço como o Bush, eu já estou a fazer como o Bush. É uma posição preventiva. Preventiva. Exatamente, antecipação. Eu acho que o direito internacional, neste momento, anda sempre maltratado, e Netanyahu é um político, a meu ver, fraco. Inclusivamente, deve dizer-se que em Israel, isto não aparece no Ocidente, ele tem a razão. Em Israel tenho visto muitas manifestações com centenas de milhares de pessoas contra Netanyahu. Ele pode perder as eleições. Aliás, as sondagens que são, e portanto não é por aí, mas as sondagens andam a dar-lhe 14%, não é? Que é uma coisa espantosa para um partido que já teve uma vitória estrondosa. Perdeu as eleições. Sem dúvida. Sem dúvida. É sempre assim. É sempre assim. O Netanyahu também vai perder as eleições. Mas acontece que há um problema. Que ele ganha guerra. Mas o problema que se põe é este: é que de facto o direito internacional é uma coisa muito difícil de aguentar, porque o direito tem esse inconveniente, é que exige de todos os mesmos comportamentos. E hoje em dia estamos num mundo tão complicado que exigir isso é difícil, porque há uma atitude de, digamos, polarização em torno de tudo. É aquela atitude que é conhecida por uma expressão em inglês, us and them, isto é, nós e os outros. E é o nosso direito contra o direito dos outros. Eu acho que há um engano. O direito é de todos. O problema que se põe é que implica muita capacidade, digamos assim, de contenção de uns, e implica também outra coisa, que essa sim é que, a meu ver, é difícil de realizar. É que, de facto, nós estamos também perante, digamos, unidades políticas, povos, culturas, etc., que têm dificuldades de encontrar pontos comuns e equivalências. E isso é extremamente difícil. Claro, naturalmente, que eu quando falo da solução desses Estados é pondo o Hamas fora da equação. Portanto, o Hamas tem que, de algum modo, desaparecer, seja como for. Isso tem que desaparecer. O Hamas tem que desaparecer, não pode existir, digamos assim, como movimento político sequer, porque tem um historial terrorista tal que, efetivamente, como todos os movimentos terroristas, é assim, ou muda a sua natureza, coisa que não muda de um dia para o outro, ou então não pode ser considerado na equação política. Agora, há uma questão que é esta. É que Netanyahu está a ir longe demais num ponto. É que está a confundir o Hamas com todos os palestinianos, inclusive os da Cisjordânia. E aí há ilegalidades a torto e direito. Há mais de 6.500 palestinianos detidos sem culpa formada na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro, que é uma coisa admissível. Portanto, acontece que está a acontecer uma coisa terrível. Ainda não houve tempo para julgamento. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é essa. Eu diria, para mim a questão não é essa. Para mim a questão é esta. É que Netanyahu idealizou também, está a fazer à vontade, a um conjunto de ministros para se manter no poder, de partidos que ele até não escolheria. Vamos ouvir então o José Faustino sobre este tema. Deixa-me só acabar, vou dizer isto. Netanyahu está rodeado de partidos com ministros extremistas que dizem coisas altamente inconvenientes, que ele depois é obrigado a tapar-lhes a boca, e eles dizem-no, fazem festas em função disso, etc. E acontece que o governo de Israel, o governo, não é o Estado, é o governo, porque eu sou adepto da soberania de Israel, o governo Netanyahu tinha que ter outra posição. E vamos ouvir o José Faustino. Biden, e Blinken, e o governo americano, e os governos ocidentais estão fartos deste unilateralismo excessivo, desta visão demasiado estreita de Netanyahu. Fica essa análise à situação em Israel, José Faustino. Não, o problema aqui há sempre um mal da fita, não é? É isso que eu estou a dizer. Naturalmente. Quando foi nas outras guerras em Israel,
Israel, a primeira-ministra era Golda Meir, que era trabalhista e não ganhou as Isaac eleições. Rabin, em 67. Isaac Rabin perdeu as Maior. eleições e o Mas fez a Churchill paz. também as perdeu na Segunda Guerra Mundial É verdade. e por aí dentro. É a E o democracia. Netanyahu também vai perder, mas é preciso que ele ganhe a guerra como os outros, isso é que é preciso. Porquê? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, há aqui 2 pontos que para mim são muito simples. Vamos lá ver, ninguém aqui é mais humano que o outro. O problema daquelas crianças, toda aquela gente, todo aquele problema, aquele drama que ali se vive, como aliás se vive também na Ucrânia, não deixa ninguém indiferente. Isso não me parece a mim. Netanyahu deixa. Pera, não deixa, não deixa. Na certeza que tem. Isso é o que pretende-se fazer isso. Não faça Ele é um fanático. Não faça esse papel, professor. Não, ele não é fanático. Ele tem fanáticos no governo, mas ele não é fanático. Então é fanático por O que cumplicidade. Netanyahu defende é isto e tem razão. Eu não posso parar a guerra, eu tenho que destruir o Hamas. Porque se eu não destruir o Hamas, nunca mais tenho sossego em Israel. Mas ele alimentou o Hamas, ele foi cúmplice do Hamas, em tempos idos. Professor, houve muitas coisas que se fizeram. O senhor sabe, agora não me lembro, mas a CIA até foi acusada, certo ou errado, de ter posto o Pinochet no poder, de ter armado, protegeu o Bin Laden em tempos idos. E o Coelho. Então, mas isso são questões estratégicas. Pois, são mal, errado. Não é errado. Não é errado. As coisas funcionam em cada circunstância. Não é errado. Há princípios. O meu inimigo de hoje não quer dizer que toda a minha vida tivesse sido meu inimigo. Sim, mas há princípios. Professor, senão isto parece o 1984, como o Ministério da Verdade reescrevia a história, não é? A gente estávamos sempre em guerra com o mesmo, que eles mudavam o nome, não é? Portanto, isto não pode ser. Há princípios. Portanto, não, há pessoas aliadas que estiveram do nosso lado. Por exemplo, Portugal andou sempre em guerra com os espanhóis, não é? E hoje somos um país irmão. Estamos aqui vizinhos e damos muito bem. Pronto, são os nossos irmãos. Porque respeitamos princípios. Claro, porque isso acabou, mas fomos já inimigos. Já andamos aqui zangados. Porque não respeitávamos princípios. Pronto, mas já aqui andamos uns zangados com os outros. Portanto, Netanyahu tem razão. Tem que vencer e derrotar o Hamas. Agora, ele tem um problema complicado, que é o problema humano que se cria ali na faixa de Gaza e o problema dos reféns. Mas o problema humano é uma falsa questão. Porquê é que o Egito, eu não estou a querer culpar o Egito e os outros países árabes não olham os palestinianos? Porquê é que o Egito não deixa ir os palestinianos em fuga para o Sinai? Porque não fazem campos de refugiados no Sinai? Porque eles não os querem lá. Ninguém quer os palestinianos em lado nenhum. E, portanto, esta é que é a verdade. E depois, quem tem o ónus desta coisa toda é Israel. Agora, para resolver aquele problema... Na Palestina. Netanyahu não tem outra solução para resolver o problema, para vencer o Hamas, que não seja esta. E depois há aqui outro problema muito importante, porque ninguém acredita que se agora a guerra acabar, ele dava-lhe jeito por causa dos reféns, se os entregassem todos, mas eles ficavam lá, nos túneis, naquela coisa toda, ficavam lá armados. E ainda pior seria se a administração e o poder não ficasse no Estado de Israel, se lhe desse outra vez o poder ao Hamas. Não pode ser. Netanyahu ou quem quer que esteja não pode abrir mão disso. É tal autoridade palestiniana. Não há autoridade palestiniana nenhuma. Ouça, isso não há defesa nenhuma, isso não dá garantia nenhuma. A autoridade palestiniana está muito bem lá na Cisjordânia, lá onde está. Agora, na faixa de Gaza, Israel tem que manter o poder daquilo. Foi um erro como é que ele se chama? Do já falecido, o general também. Sharon, ter dado aquilo aos palestinianos. Deu no que deu. Andaram fazendo túneis e preparando-se para isto. Deram o que deu. E comendo dinheiro de todos os outros e dando dinheiro ao Hamas. Isto deu o que deu. Agora, dir-me-á, Israel também contribuiu para isso. Parece que sim. Fez mal, errou. Agora, o que é certo é que, primeiro, não se pode dar para já a independência, o poder total à faixa de Gaza, à Palestina. Tem que se acabar com o Hamas, porque senão os israelitas nunca mais têm sossego na vida. E este é que é o ponto. E agora há aqui um ponto que é muito importante e que bate desde o princípio, que é este. O exército de Israel, a gente pode dizer assim, bombardeiam de avião, destroem um prédio e morrem pessoas. Até aí é parecido com a guerra com a invasão da Rússia e com a Ucrânia. Agora, o problema aqui é este. Há tropas de Israel no terreno. Mataram não sei quantas pessoas. Até mas os israelitas entram aos tiros a matar pessoas, crianças. Então ninguém responde. Então, mas só os israelitas é que dão tiros naquela terra.
Eu vejo os filmes, vejo à janela os a dar tiros, claro, aquilo é filmado do lado israelita, e do outro lado também há gente a dar tiros. Então, só as balas israelitas é que matam pessoas. Eu não percebo, não percebo este ponto, esta análise. Finalmente, em relação aos Houthis e ao Iémen, é evidente que este problema não se consegue resolver. E não se consegue resolver porquê? Por uma coisa tão simples quanto esta. Os aliados, os Estados Unidos, todos os países aliados, podem ter vários porta-aviões, podem ter tudo lá no Mar Vermelho. Mas basta um simples míssil portátil para furar um navio de porta-contentores ou um petroleiro. Esta é que é a verdade. A única solução que haveria, porque não pode haver, era os aliados invadirem o Iémen. Mas isto era, como agora se diz, escalar o conflito. Era a única possibilidade que havia. É claro, se fosse Israel e o Netanyahu estivesse vagar, invadia, porque não tinha problema nenhum. Aliás, eles já quiseram acabar com o problema do Irão. Só não acabaram porque os americanos não deixaram. Mas normalmente nestas coisas de guerra, é bom dizê-lo para terminar, os israelitas têm tido razão. Não estou a falar em questões ideológicas e de política e questões territoriais. Não estou a falar disso. Estou a falar em questões pura e simplesmente de militares, de guerra. De forma mais sintética, temos de partir para os próximos dois temas. Não tenho mais nada a dizer. Temos mais dois temas. Temos mais dois temas a tratar. É só resolver isto. O mas Netanyahu muito rapidamente. não tem fuga possível. Independentemente dos outros malucos que estão lá no extrema-direita, lá no governo. Sinteticamente, então, dois momentos no conflito da Ucrânia. Colocamos assim este chapéu. O presidente russo foi da Idade Média ao presente para dizer numa entrevista recente que a Ucrânia não é um país e que não quer invadir a Polónia nem a Letónia. Apontou o dedo aos Estados Unidos e disse que Clinton não aceitava a Rússia na NATO. Entretanto, na Ucrânia, confirmou-se o que se falava há algum tempo. O coronel-general Zaluzny foi substituído por Oleksandr Syrskyi como chefe das Forças Armadas, novo chefe das Forças Armadas. Silvério Cunha. Bem, a história de Putin vir com estas teorias agora, de certa forma, eu até, curiosamente, fiquei com a sensação de que foi um recuo de Putin, embora no meio daqueles absurdos todos, daquelas narrativas etno-históricas, digamos assim, que ele arranja, e que foram, digamos, completamente diferentes. É que ele vem agora dizer coisas que também ao mesmo tempo contrariam tudo aquilo que ele disse antes, quer dizer, por isso que eu acho que é um recuo até. Nesta conversa, ele acaba até por dizer que não era planato que o conflito avança. Pois não era, mas quando uma entrevista a Tucker Carlson. Mas eu começo por dizer uma coisa que... Não foi entrevista nenhuma. Mas eu gosto de lembrar uma coisa... Eu gosto de lembrar uma coisa que Putin disse uma vez e que agora até o contraria. Bom, Putin começou por falar da história, foi uma narrativa histórica que ele publicou 6 meses antes da invasão, até num ensaio que terá escrito, esteve 2 meses fechado num sítio qualquer a escrever aquilo, e eu até já disse aqui que foi publicado em muitas línguas e eu numa das línguas li. E acontece que ele vinha com uma reconstrução histórica que, obviamente, não tem muito a ver até com a história verdadeira, porque aquela zona foi sempre uma zona de passagem de muita gente e que teve muitos senhores, digamos assim. Houve até um Estado cosaco durante 100 e tal anos independente, por exemplo. Acontece que, deve dizer-se que houve ali zonas da Ucrânia que já foram do Império Austro-Húngaro, outras houve que eram até da Polónia, etc. Portanto, digamos, vir com esses argumentos são argumentos esquisitos, porque inclusivamente, então, por essa teoria, ninguém pode acreditar que ele diga que não é pela Polónia. Porque, por exemplo, o czar da Rússia, quando passou o seu último verão, as suas últimas férias, no poder, bem entendido, ele fazia sempre 2 coisas. Ia primeiro para o Mar Negro, fazia uma temporada ali junto ao Mar Negro, que estava mais sol, melhor temperatura. E depois ia passar o mês de setembro num castelo em território russo, que hoje é na Polónia. Portanto, a Polónia também já foi russa. Mas atenção, houve zonas de Rússia que foram outra coisa já. Por exemplo, Putin não se lembra de que Kaliningrado chamava Königsberg, que foi a pátria de Kant, e que era a Prússia Oriental. Então a Alemanha hoje podia invadir aquela parte da Rússia dizendo, historicamente, aquilo pertence-nos. Por essa teoria. E também podia já agora vir a Portugal e a Península Ibérica porque os visigodos tiveram que cá eram germânicos.
Estiveram cá 700 anos. Para não falar do caso do Olivença. Sim, mas do caso do Olivença, que é ainda mais próximo. Esse aí é um dramalhão para nós. Oh, esse aí é um traumatismo para mim. Bom, mas lá acontece se acabava a irmandade tudo. E acontece que, o que é que eu quero dizer com ninguém se isto? entendia. O que é com isto é o seguinte, e ir terminando, é que Putin, de facto, faz uma narrativa que faz uma confusão enorme. Eu até penso que é um recuo pela sua incoerência. Portanto, o que ele está a dizer, no fundo, é assim: se vocês me derem alguma coisa, nós não ameaçamos sequer com os países bálticos, nem com a Polónia, nem nada. A meu ver, é um recuo. Agora, há uma coisa que também é verdade, e quero, digamos, agora terminar com esta ideia. Eu li há dias um artigo muito interessante, muito sugestivo, num jornal espanhol, sobre uma coisa. Há aliados da Ucrânia que andam a dizer, prudentemente, a Zelensky, que é bom que Zelensky se habitue à ideia de vir a perder Lugansk e Donetsk. E, a meu ver, se isso acontecer, é um escândalo para o Ocidente, por uma razão. Porque, independentemente agora de haver uma solução negociada e que devia passar até sempre naquelas regiões por um referendo, uma coisa qualquer no futuro, uma coisa desse género, dizer isto é aquele realismo que não foi admitido no princípio. Então, nessa altura, Kissinger, em 21, tinha razão, quando dizia que a Ucrânia devia ceder o Donetsk e o Lugansk, e acabou a história aí. Um realismo puro, cínico e duro. Atenção, não estou a dizer cínico no sentido de dizer que Kissinger não teria valores pessoais, teria. Mas a questão é essa, cinismo estratégico, digamos assim. Portanto, acontece que, então, e nessa altura a gente o criticou. Portanto, o que é que sucede? Uma das coisas que eu acho mais difíceis para Zelensky é que, perante a fasquia que Putin levou, ele só tem que esperar duas coisas, tem que resistir. Porque senão não dá. Senão o povo ucraniano, como uma vez eu ouvi a um inglês dizer que se Churchill não tivesse feito aquele célebre discurso do sangue, suor e lágrimas, os ingleses, se tivesse dito que iam todos ganhar, os ingleses tinham-se rendido logo no dia seguinte. Zelensky, no fundo, disse: vamos resistir e vamos aguentar tudo e todos, seja como for, dê para onde der. E assim tem sido, com um custo brutal para o lado ucraniano, que já vão em muitos milhares de mortos. Ora, acontece que, na verdade, Putin, ao fazer isto, está talvez a baixar a fasquia, seja o indício disso. Mas, seja como for, Zelensky não pode baixar a fasquia. Ora, que aliados digam isto é inadmissível. Que o Congresso americano esteja imobilizado pelos republicanos para dar armamento à Ucrânia é inadmissível. Que Trump ameace Zelensky, já ameaçou os ucranianos, dizendo que não nos vai ajudar, é inadmissível. E, finalmente, há uma questão que tem de ser vista e que termino com esta ideia, que é talvez a ideia para próximos programas. No Parlamento Europeu está-se a exigir que se investigue os laços de Putin com o processo de Barcelona, está-se a exigir que se investigue os laços de Putin com os seus aliados de extrema-direita na Europa, nomeadamente Marine Le Pen, que foi financiada por Putin. Isso há um processo que está a decorrer, um inquérito judicial. E isso levanta muitas questões quanto aos aliados verdadeiros de Putin no Ocidente. Isso explicará, aliás, muito uma certa inércia que há no Ocidente para olhar para o direito internacional puro e duro. E isto, portanto, explica uma coisa, que é, finalmente, o que Zelensky fez agora, não sei o que é que significa, por uma razão. A mudança nas lideranças, sim. Pode mostrar a autoridade do Presidente, como pode também mostrar uma coisa, que há cisões e há corrupção também do lado ucraniano. Há dias, deixe-me só terminar dizendo isto, há dias houve uma coisa que foi constatada e admitida pelos aliados da Ucrânia. 40 milhões de dólares foram parar ao bolso não sei quem, no valor de armamento, em vez de ir para armamento, Isso é da vez, ao bolso não sei quem, que está no governo ucraniano. José Faustino, uma análise eu vou começar por Zelensky. Esta entrevista, Carlos. Não, se não te importares, vou... Não, aquilo não é entrevista nenhuma, mas já lá vamos. Eu começava por Zelensky, que é a parte mais importante. Zelensky jogou talvez a cartada mais importante, pelo menos para mim, mais importante desde a guerra. Portanto, eu tenho aqui dito e continuo a reafirmar que Zelensky mostrou ser um grande estadista. E este é mais um teste. Vamos ver como é que ele passa. A leitura que faço disto, e faço uma leitura benigna, porque não há dúvida absolutamente nenhuma, eu vou tentar resumir o mais possível, que as circunstâncias, eu não sou especialista militar, não sou especialista em nada disso, faço a análise daquilo que sei e daquilo que posso. Num contributo com os ouvintes, e aqui em colaboração e com a ajuda sempre muito útil do professor Silvério Cunha, que complementa as minhas faltas de raciocínio e as minhas faltas porque a fase mudou. Isto mudou. E mudou porquê? Como o professor Silvério Cunha explicou e bem, há aqui os apoiantes de Putin no Ocidente não estão explicados. Há uns que são evidentes, que já os vimos, por exemplo, Trump é um lacaio de Putin. Os deputados republicanos são os sabujos de Putin. Mas pode-se dizer isto, não há dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma. E isso fez mudar
em contrapartida, bom, o governo alemão, a senhora Ursula von der Leyen, etc., etc., são pessoas contra Putin. O Reino Unido. O Reino Unido, etc., não é? Não há dúvida disso. Pois há as dúvidas, como dizem bem. Mas não é só da senhora Le Pen. Não. Há muita gente aí. Bom, certo é que as circunstâncias mudaram porquê? Porque havia a conta-gotas fornecimento de material e havia promessas que iam sempre chegando tarde e algumas até que não chegaram a alguns equipamentos. Houve um parar da guerra, uma estagnação, um impasse e a perspectiva de chegar novo material. Mas depois chegou-se a perceber que não há mais apoios da parte dos Estados Unidos, por enquanto não há, e que há grandes dificuldades, tem que se aguentar, há dificuldades de munições, etc. Não vou entrar em pormenores, porque os russos estão a fabricar, estão a receber do Irão, estão a receber da Coreia do Norte, etc. E estão a atacar a Ucrânia massivamente e o sistema Patriot e os outros têm dificuldade em se defender. Portanto, é difícil defender 300 munições ao mesmo tempo. Pronto, esse é o ponto. De maneira que depois há aqui a acrescentar uma tentativa de contraofensiva ucraniana que se esperava. Não se sabe se foi Zelensky, se foi agora este general demitido. Alguém pensou que aquilo poderia ter melhor êxito. E não teve. Não foi nenhum fracasso, mas não teve êxito. Aquilo não avançou. Portanto, não teve êxito. Não houve êxito. Não houve recuo, mas também não houve avanço. E ora, perante estas situações, suponho eu que Zelensky teve que analisar. Eu tenho que mudar isto tudo. E isso já começa a dar frutos. E onde é que a Ucrânia está a vencer e onde é que ela está a avançar? No Mar Negro, na Península da Crimeia, em ataques, sabotagens dentro do próprio território russo. E, portanto, eu estou convencido que a Ucrânia vai entrar numa fase de resistência de guerrilha. E é provável, eu não sei, nem ninguém me disse, que este novo general, este novo chefe, que seja mais especialista neste tipo de guerra do que o outro. Não haja aqui qualquer despromoção do tipo político, qualquer outra coisa. Tanto que, quando julgo saber, parece que este general, que agora cessou funções, ficará no governo, muito próximo de Zelensky, também a ver as coisas. É a leitura que faço. Dir-me-ão assim, isso é o que tu queres que aconteça. Também é verdade. Mas é o que me parece, a leitura de facto faço. Porque é necessária outra estratégia. São precisas táticas de guerrilha, são precisas coisas muito complicadas onde a Ucrânia vai entrar, que tem sido, aliás, um povo valoroso, muito valioso e valente na defesa do seu território. Finalmente, a questão de Putin. Putin está-se a tornar um senhor do mundo de uma forma muito ardilosa. Faz aqueles espetáculos, diz que é entrevistado por uma cadeia americana. Aquilo é tudo mentira, aquilo é uma encenação. Eu não sei se aquele indivíduo é jornalista, se não é. Ele diz aquilo que quer e lhe apetece. Diz e contradiz, retalha ao mundo aos pecados, promete pecados de terra a uns, a outros. Aquilo é uma vergonha, aquilo não é coisa absolutamente nenhuma. Mas não se esqueça de uma coisa. Repare que ainda anteontem a NATO fez uma advertência severa ao Orban, que continua a não querer que a Suécia entre na NATO por causa da questão ucraniana. Exatamente. Ou seja, Putin também tem lá um aliado de caras. Sim, tem. Que está na NATO. Repare, ele tem o Ocidente, como o senhor disse bem, infiltrado de todo lado. Infiltrado de todo lado. Porque nós não sabemos a ramificação de tudo isto, não é? A ramificação de tudo isto. Algumas coisas são muito visíveis, mas as ramificações dentro da própria União Europeia, dentro da própria NATO, etc. Ele chegou ao espanto agora de dizer nesta entrevista, aliás, vocês já citaram aí, bom, nós só não estamos na NATO porque Os americanos não querem. O Clinton não quis. Americano não quis. Senão a gente até lá estava, quer dizer, e já dá para dizer tudo. Portanto, mas é extraordinário, de facto, a capacidade que este homem tem, e eu neste aspecto tenho que lhe dar valor, que arma estas palhaçadas e estas sessões de propaganda, mas a facilidade que ele tem de manipular tudo. Porque nós hoje começamos a ver que há uma manipulação da Coreia do Norte, aquela coisa daquele parvote que anda ali o Maduro. O Maduro da Venezuela. O Maduro na Venezuela.
Veja-se o papel, por exemplo, no Médio Oriente, que é uma coisa que está a agradar tanto ao Putin, aquilo da calho que nem sopa no mel, todas essas coisas, que, o papel que a África do Sul se dispõe a fazer no teatro, no Tribunal Internacional, a pôr uma acusação de genocídio a Israel. Portanto, isso é tudo, são tudo marionetas, hoje evidentes, de Putin. Mas evidentes. E era bom que se conseguisse desmascarar mais este ditador e que não lhe fosse dada a hipótese absolutamente nenhuma. Temos de terminar então o programa desta semana. Os polacos que têm despeito de causa disseram aos americanos uma frase que de facto eu gosto muito de utilizar e que também tem que lhe ser dita, e tem que ser dita pela outra Europa, mais, que eles levem mais a sério. Tenham vergonha. Aos deputados republicanos, tenham vergonha. E ao Trump, tenha vergonha na cara. Porque o senhor é um lacaio do Putin. Chegamos e assim... aquilo que disse bem, também tem que se ver as ramificações, o que é que aconteceu na Catalunha e noutros sítios. Este povo que é Putin e a Rússia. Ou a União Soviética, uma coisa qualquer. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana aqui na DNFM. Sempre sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiserem, www.dnfm.com. Também para ver em vídeo, claro. Até de hoje, 8 dias.